tava esperando só tu levantar a cabeça. Pode. Pode ir. Tava anotando um negócio aqui, pode ir. A primeira pergunta, que é o de sempre, né? Aqui é um colóquio. Estamos aqui para fazer uma conversação. Sem muitos temas definidos e todos. Porque, na verdade, a gente fala muito como petistas, né? A gente termina sempre enveredando pelo lado da política. Isso é normal. A minha voz ainda está meio fanho. Então, um cafezinho aqui quentinho para poder aguentar. E a água aqui do lado também. Olha, me pegou de jeito, viu, Gabriel? Garganta, zona, fechou bonito, viu? E... Falando não, que eu tenho problema sério de garganta, então... E aí, a primeira pergunta é: quem é o Gabriel e como ele começou a militância? Quando ele se descobriu um militante petista? Bom, eu sou Gabriel Bastos, sou professor de História, sou historiador, professor de História, sou graduado em História da Universidade Federal Fluminense, uma especialização em Geografia. Então, à primeira vista, eu sou um professor de História que se formou, já tem 8 anos, mas que começou a militância muito jovem, assim, participou de movimento estudantil, de algumas atuações no ambiente acadêmico lá na Universidade Federal Fluminense, Niterói, que eu brinco que é o berço da esquerda fluminense, da esquerda carioca, onde a maior quantidade, de grande parte dos grandes militantes, dos grandes nomes da esquerda do Rio de Janeiro está, Marcelo Freixo, Tarcísio Mota, todo mundo fez faculdade de História na Universidade Federal Fluminense. Então, eu brinco que o primeiro passo para a Revolução Brasileira seria ganhar o CA de História lá na UF, que a gente ganhou uma chapa cabeçada já por gente ligada ao PT, ao PCdoB. Mas já sempre petista? Sempre petista. Embora a filiação oficial só veio em 2017, eu só me filiei ao PT em 2017, 2016 para 2017, mas sempre militando em movimento petista. Mas eu diria, Lone, que a minha percepção de que eu era petista não demorou muito diante do quadro que eu vi na universidade. Eu sou filho de uma empregada doméstica, minha mãe empregada, daqui a uns minutos ela chega em casa. Então, acompanhar um pouco da labuta de uma mulher negra com 50 anos que trabalha em casas de família, como diz aqui no Rio, desde, sei lá, de nova. Então, meu pai é porteiro e eu fui o primeiro, e queira Deus que não seja o último, mas o primeiro da minha família a pisar numa universidade federal. Eu fazer História, depois de ter passado um ano em Ciências Sociais. E quando eu cheguei lá, eu me defrontei com uma situação de militância política que me surpreendia bastante, porque, em geral, o que a gente tinha lá era uma militância de uma galera de classe média, e, em se tratando de Rio de Janeiro, a classe média bem rica. E eu estudando em Niterói, tinha muito a coisa da galera que vinha da Zona Sul do Rio, vinha a galera de Icaraí, né? Pra quem não sabe, Icaraí é o bairro mais caro do Brasil, né? Quando a gente pensa de bairro mais caro do Brasil, a gente pensa em algum bairro na região dos Jardins, em São Paulo, no Leblon, no Rio, mas na verdade não. O bairro mais caro do Brasil se chama Icaraí, na cidade de Niterói. E assim, então, muitos colegas meus advinham dessa classe média, dessa elite que vivia em Icaraí, e tinha uma militância muito vinculada ao PSOL,
E eu já desde muito jovem na militância fui percebendo que ali tinha uma certa artificialidade, uma coisa meio nonsense, eu diria. Que era um cara que fazia uma militância, tinha um discurso às vezes muito radical, oriundo das elites desse país, e ao mesmo tempo esses caras daqui a pouco, depois que acabava a performance que faria ali no DCE, em centros acadêmicos lá na universidade, iria entrar no ônibus e em 15 minutos estariam em casa no bairro mais rico do país. Ou então ia dar partida no carro e ia para casa. Então essa realidade do filho da empregada doméstica que viajava, sei lá, 80, 90 quilômetros para fazer faculdade, depois no determinado momento começou a trabalhar, se confrontava com a realidade da classe média carioca fluminense. Isso foi me mostrando que tinha alguma coisa muito diferente. E os grupos que eu via muito mais semelhança com a realidade em que eu vivia, de uma empregada, de um porteiro que estava indo para a universidade, eram a galera que eram vinculados ao PT, vinculados ao JS, ao PCdoB. E foi aí que eu fui aprendendo um pouquinho a respeito dessa militância, um pouquinho desse debate. E ali foi o espaço em que eu aprendi de fato, foi o espaço de educação política, né? Então eu brinco, Lone, que quando eu vou de vez em quando, já estou formado há 8 anos, meio afastado do ambiente acadêmico pela questão de 1000 questões, mas mestrado, doutorado, são projetos que eu tenho, mas no primeiro momento, no curto prazo isso não vai se realizar, mas às vezes quando eu vou lá na universidade, vou lá na USP e tal, e às vezes eu tenho a percepção de que nada mudou. Que todas aquilo que eu há 10 anos atrás olhava e pensava, porra, esses caras não estão desse jeito, não vai mudar não, é essa a pretensão que esses caras têm de militância política. E eu vejo muitas vezes as mesmas atuações, as mesmas formas de fazer política, só com outros rostos, né? E às vezes aí você vai. Eu fiquei na universidade um pouco mais de tempo, porque o curso de História lá na UF tem umas especificidades que a média de tempo de formação é 6 anos e meio. Então, o historiador demora uma barbaridade para se formar lá na UF. Então, acaba você entrando em contato com a galera muito mais velha que você, a galera que entrou junto com você, e muitas vezes você tem contato, às vezes contato próximo com a galera que entrou muito tempo depois que você. Então você tem um espaçamento bastante grande de gente com quem você conhece do curso e tal. E de vez em quando eu, estando por lá, enquanto um está no mestrado, um está no doutorado, e a gente vai trocando aquela ideia. E sempre a mesma conversa, e a gente vai, são as mesmas pessoas, as mesmas coisas, as mesmas completagens, os mesmos jeitos. Enfim, às vezes eu penso que a política universitária passou tempo, isso foi por volta de início da minha militância aconteceria em 2014, 2015, né? Final do primeiro governo Dilma, eleição da Dilma, 2013, estava toda... Uma pergunta exatamente interessante. Como foi ser um petista em Niterói, né, fazendo universidade em Niterói, nesse período, 2013? Olha, Dona, eu vou te contar, cara, que foi assim... A gente, eu de vez em quando eu dou uma rolada lá nas minhas publicações no Facebook de 2013 e junta 1000 questões pessoais e tal. Foi um período bastante intenso na minha vida e de vez em quando eu lembro de alguns flashes e eu como aluno, né, de história
na Universidade Federal Fluminense em 2013, a gente começa ali nos primeiros dias, meio sem entender o que estava acontecendo. Nessa época eu já dava aula de história e para vestibulares comunitários, coisa que eu faço até hoje, e tinha toda a empolgação dos meus alunos ali do ensino médio com essa coisa das manifestações, né? E depois de um tempo eu fui percebendo algumas coisas e a gente vai, né? Vai ter uma manifestação. Eu fui numa primeira na avenida, que é a avenida que é Amaral Peixoto, que é uma das principais avenidas lá de Niterói, e claramente tinha bandeiras do PT, do PCdoB. Isso era, sei lá, 4, 5, 6 de junho. O tempo foi avançando, essas bandeiras foram desaparecendo, e eu fui em 2 ou 3 manifestações em junho de 2013. Do nada teve uma que tava o pessoal gritando para baixar as bandeiras, e aquilo ali, sei lá, 16, flag. Foi um momento meio... Tem algo muito estranho acontecendo. Aquela red flag básica, aquele sentido da aranha piscando. Não, foi absurdo. E assim, eu brinco que 2010, meu último ano do ensino médio, eu tinha 16 para 17 anos, votei na Dilma no primeiro turno, votei na Dilma no segundo, então quer dizer, meu primeiro voto, ao contrário de muita gente aí de garganta que diz que é petista, sempre votou no PT, ou não. Aliás, eu brinco que eu nunca votei em outro partido para presidente da República. Então eu votei na Dilma em 2010, aí fui para a universidade e tal. E você vai ter contato com a galera um pouco mais conservadora, amigos e tal. E aquele cenário ali tava ficando meio esquisito. E aí eu fui vendo amigos batendo palma para as manifestações. E aquilo começou a ficar estranho, os amigos se interessando em ir nas manifestações. Aí você pensa, algo de errado não está certo. Porque nós podemos estar falando de uma galera que você conhece há 1, 2, 3 anos, sempre disse que manifestação é coisa de vagabundo e do nada está em manifestações. Então foi assim, um processo que eu fui perceber, que a gente vai percebendo que tinha alguma coisa errada. E a coisa estava definitivamente, tinha algo eu tive certeza que ia dar problema quando eu comecei a ver a musiquinha do Marcelo Falcão do Rapa, Vem Pra Rua Cantando, orquestra lá de Copa das Confederações, né? Vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Você tá aí, a Globo fazendo a propaganda básica das manifestações, o William Bonner cobrindo no meio da tarde, dando flash na Candelária e tal. Tá errado. E ali foi, e não demorou muito pra eu perceber. Tem até uma postagem, se quiser, até mando depois pra você, que era bota que eu coloco na tela. Tem uma postagem minha no Facebook, sei lá, 20 e poucos junho, e eu já questionava, eu acho que a gente perdeu a rua pra direita. Eu, historiador da informação, sei lá, eu tinha 4 períodos, 5 períodos de universidade, e eu já tinha postado, isso vai, acho que a gente perdeu a rua pra direita. Infelizmente... Gabriel, engraçado, a Ana também tem uma postagem também logo assim que foi começando a perder as ruas, ela também tem uma postagem no Facebook. Aí se eu achar essa postagem, eu coloco
Eu coloco aqui na tela também. Porque vocês, como historiadores, vocês têm uma visão melhor, né? Vocês começam. Como eu brinco, às vezes eu brinco com a Ana, eu já até brinquei no grupo a respeito disso. É porque você vai vendo aquele acidente em câmera lenta, você vai vendo as coisas acontecerem e você vai dizendo assim. Isso vai dar. Isso não vai dar uma coisa boa. Não tem como dar uma coisa boa. Não, e assim, eu tava acostumado com. Eu peguei um período ali na universidade bem profícuo de lutas políticas, né? Algumas que me dão vergonha de falar, porque eu peguei, por exemplo, rescaldo de gente sendo contra o Reúne, né? Então, por exemplo, eu peguei que será 2011, né? 2011, 2012, o debate que ainda estava em curso nos primeiros 2 anos de governo da Dilma era a respeito da continuidade do Reúne. Eu vi muita gente do PSOL, né? Vi muita gente que se diz progressista metendo pau na expansão das universidades federais, falando mal não exatamente, mas falando ainda muito desconfiado das cotas, né? Vamos lembrar que grandes nomes da intelectualidade brasileira àquela altura ainda eram críticos das políticas de cota, e eu cotista. Eu era aluno de escola pública, né? Porque não existia, quando eu entrei na universidade ainda não tinha muito bem clara, foi antes da lei oficial da lei de cotas, em 2012, 2013, eu entrei como cotista na universidade, como cotista de escola pública, né? Então ali eu fui percebendo que a coisa estava meio... E já percebi que o negócio não estava legal, mas peguei essa parte, essa militância, mas junho de 2013 tinha um tempero diferente, eu não sabia definir bem o que era. E quando a gente vai vendo a administração da Dilma, que tinha, sei lá, 60% de aprovação, despencar para 30%, foi definitivamente o alerta de deu merda. Porque ali começa uma coisa que a gente vai vendo que o negócio não estava legal, foi passando o tempo, e todo um agouro de colegas, né? O Brasil tem que perder essa Copa, porque aí o PT vai perder a eleição em 2014, aquela coisa toda. E vai passando, né? Que assim, as minhas impressões, talvez hoje, né? Eu sei como historiador, que memória a gente vai reportando, a gente vai mudando, tem coisas que a gente lembra, e essa lembrança não é necessariamente uma lembrança, como que eu posso dizer, não é uma lembrança somente de fatos do passado, a gente vai lembrando, vai reportando a partir de interesses do presente, mas ali eu já sentia que o negócio não estava legal. E os meses que se seguiram, acho que definitivamente mostraram que o cenário seria muito pior. E eu acho que a gente acho que a esquerda errou muito. 2013 foi talvez o erro fatal que a gente cometeu nos últimos 20 anos. Eu acho que o maior erro da esquerda foi as manifestações de junho de 2013. Sou extremamente crítico. Hoje, olhando para trás, se eu encontrasse o Gabriel de 12, 13 anos atrás, eu bateria no ombro dele e falaria assim: fique em casa. Volta que vai. Acho que tem um sketch. Acho que tem um sketch, se eu não me engano, é do Kensh, do Normose, que ele faz um vídeo a respeito disso. Que ele diz assim: cara, ó, não vai, só fique em casa. E assim, a gente fica. Não tem como a gente não fazer esse exercício do si, né? A gente sempre se pega fazendo o exercício do si. Vamos combinar? A gente sabe que não é certo, historicamente correto, não é. Mas a gente faz
os exercícios do sim, né? Hoje, por exemplo, a discussão no grupo estava sendo pautada exatamente nesse se Stalin não tivesse, sabe? Aí fica nesse... eu tenho um incômodo por conta do julgamento moral, porque não tem como você ir por si sem cair no moralismo. Não tem como, porque aí o julgamento não é mais de fatos, é o moral, né? Se eu tivesse aquelas informações, eu não agiria daquela maneira, sabe? E aí você não sabe. E aí eu gosto de dizer que ainda existe a diferença entre se você acredita no determinismo ou se você não acredita no determinismo. Porque o si ainda é diferente de acordo com esses fatores. Eu brinco, Tony, que a gente, no ambiente em que a gente está, eu olho para 2013 e eu tenho muita vergonha. E olha que eu nem fui um defensor daqueles, mas eu sempre achei legal, porque é a coisa, né, do militante de esquerda que vai aprendendo a linguagem, vai aprendendo a luta a partir da briga da luta política, a gente vai aprendendo por que se organizar, vai aprendendo as coisas, vai entendendo como o mundo funciona. E eu entrei na universidade muito jovem, entrei na universidade com 17 anos. Então você vai amadurecendo as experiências pessoais, e profissionais, e acadêmicas. Para um cara que chegou muito jovem na universidade, vão se misturando, sabe? E foi o meu caso, né? Eu entrei, eu tinha 17 anos, era muito jovem. Hoje, quando eu olho em retrospectiva, eu penso que às vezes eu deveria ter esperado um pouco, mas não dá mais para voltar ao passado. Não dá para dizer que... Não dá para chegar pro Gabriel de 2010, 11 e dizer, olha, cara, espera um pouco. Entra na universidade mais tarde, vai te fazer bem. Não dá para dizer isso. Talvez o Gabriel, muito do Gabriel de 31 anos... Não dá para fazer reset. Não dá para fazer reset. E mais do que isso, Tony, eu brinco que às vezes a gente vai aprendendo as coisas e certamente o Gabriel de hoje, olhando em retrospectiva esse tipo de acontecimento, esse tipo de coisa, está condicionado pelo Gabriel de hoje, que é fruto das escolhas do Gabriel do passado, né? Então, não dá muito pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono porque ali, 2013, 2014, a gente está vendo aquele processo e tava na cara que tinha alguma coisa errada. Aí veio, assim, historicamente depois veio o Cunha, né? E aí veio aquele golpe com o Supremo, com tudo, e a gente sabe que foi uma tempestade perfeita, né? Foi aquela conjunção astral mesmo que se juntou todos. Não é comum isso acontecer, ter aquela junção todinha de insatisfeitos em cada esfera de poder para fazer aquele assim, não, tá bom, vamos. Mesmo porque a gente sabe que o rescaldo do impeachment do Collor ainda existia. Querendo ou não, ainda existia. Então ainda tinha gente dizendo assim, veja bem, não é assim. E assim, nesse ponto, a Lava Jato foi o estopim que disse assim, não, realmente a gente não tem como, mas mais por proteção, né? Autoproteção dos políticos. Que, como eu gosto de brincar, se você começa a puxar um fio em Brasília, é capaz de você chegar na coroa portuguesa em 1808. Então, se você puxar bem direitinho, o negócio vai... Então, não dá. É certas coisas que você tem que entender nessa dinâmica da política que não rola, não vai, né? E aí, quando a gente entra nesse retrospecto, aí a gente pula 2015, né? Aí vem aquele golpe, aquela situação.
a gente estava dizendo não cai, não vai ter golpe, veio. e Lula não vai ser preso, Lula foi. E aí talvez a gente consiga começar a nivelar a saída desse abismo com a Vaza Jato. Eu acho que é o outro marco que a gente pode dizer que se ele não tivesse acontecido, a gente assim, sei lá, a gente estaria num buraco assim. Eu não consigo nem ter capacidade de mensurar o tamanho do buraco que a gente estaria ainda se a Vaza Jato não tivesse existido. Né? Aquele bendito hacker com aquele bando de inepto. E aí a gente entra de novo nessa questão, né? A gente tem muita sorte que essas pessoas, no fim das contas, elas são muito ineptas, né? Extremamente ineptas. Então, assim, foi a inépcia deles que fez com que a Vaza Jato existisse, foi a inépcia deles que fez com que o governo, que muitos a gente não gosta nem de chamar de governo, né? Que aí veio Jair, exatamente ainda sob esse efeito de 2013, da antipolítica que ninguém quer admitir que houve, mas houve um processo sim de antipolítica no Brasil, grave, né? E aí o Gabriel, como militante, se vê passando por tudo isso, como historiador formado e tendo que ensinar. E como ele pondera tudo isso nessa cabeça e tem que lidar ainda com a evolução do MBL, dizendo, gravem esses bandos de professores. Como foi essa experiência? Olha, Dona, eu brinco, cara, que talvez o fato de eu ser jovem pode ter me protegido, me botado no olho do furacão, enfim. Hoje eu não sei nem mais definir se foi bom ou ruim o fato de eu ser um professor jovem, porque eu me arriscava, falava mesmo. Talvez o Gabriel de hoje talvez não falaria do jeito como falou em 2016, em 2018, mas eu lembro bem do cenário como eu trabalhei durante boa parte do início da minha carreira numa escola. Hoje já não tô mais lá, mas eu trocava muita ideia com o meu vice-diretor, meu amigo, meu parceiro de vida mesmo, um cara muito top, Leon. E a gente trocava muito, a gente ficava naquela análise. Eu brinco que eram as análises de conjuntura que a gente ficava o tempo todo. Analisa, debate, conversa, papau. E aí, mano, eu brinco que quando veio 2016, o impeachment, 2017, a coisa ficou. 2018, a gente foi vendo, né? Aí vem a facada do Jair, eleição, aí a briga ali. O ambiente foi um ambiente muito ruim, né? Eu moro no Rio. O Rio foi o seu epicentro, foi um dos epicentros do bolsonarismo no Brasil. Então eu tô falando, obviamente esse sotaque carioca entregou, mas briga de amigos que romperam ali em 2018, colegas, né? Vocês lembraram a situação que eu nem falar, brigas e assim, acusações, e nessa época eu já militante, já formado, já afiliado ao PT. Então, assim, foi um período muito duro, cara. Muito duro porque você começa a cortar amizades, aquelas pessoas em que você não tinha mais aquelas pessoas que você não tinha tanto apreço quando se revelavam pessoas conservadoras, né, bolsonaristas. Você começa a cortar. Foi um período muito duro. Mas você está falando da questão da Vaza Jato, eu me lembro do dia do lançamento da Vaza Jato no domingo à noite. Estava sentado nesse ambiente que vocês estão vendo,
aqui no escritório, e chega. E eu, rato de Twitter, tô eu vendo que tinha uma movimentação bem suspeita. Tem uma movimentação bem suspeita no Twitter. Tinha alguma coisa grande que estava acontecendo ali, mas eu ainda não sabia bem o que era. Porém, quando chega, quando sai de fato as primeiras reportagens e tudo, eu peguei o telefone e mandei um áudio, encaminhei os links pro meu amigo, pro Leone. Domingo à noite, falei: Leone, o jogo virou. Lula é presidente, daqui a 2 anos Lula é presidente. Mas pô, aí é aquele debate, né? A gente tinha, em 2018 tinha sido uma situação, eu e o filiado ao PT, votei no Haddad, fiz campanha, e ele um pouco chateado com o Lula, com o PT, acabou votando no Ciro no primeiro turno. A gente foi para um debate mais geral, ele votou na Haddad depois, mas chateado com a situação, perdeu pro Jair e tal. E ele falou: você acha? E vem a crescente de cada vez que saía uma nova reportagem, eu encaminhava, ou ele me mandava, ou eu mandava para ele, ou ele me mandava e falava assim: olha, o jogo virou. Aí começa as análises de conjuntura. Olha, os 4 anos de governo do Jair são muito ruins, porque ele vai estar acossado por esse bando de denúncia. E quando vem a pandemia, que desnudou definitivamente tudo, ficou muito clara que o Lula ia ser presidente, porque não haveria possibilidade daquela situação ser diferente, né? A Vaza Jato mostrou pra gente, Lone, algo que nunca, talvez, um sistema político no mundo tenha passado, que foi por um processo de tanta destruição, uma implosão, porque os elementos que destruíram a institucionalidade brasileira, você não está falando de uma revolução, nada disso, está falando de gente de dentro, né? Você está falando da construção de um golpe de Estado mesmo, no sentido clássico do termo. É mesmo de dentro, era procurador, era gente do Ministério Público Federal, era juiz, eram juízes da Justiça Federal, eram gente ligadas às instâncias superiores da Justiça, e aquilo estava mostrando que a coisa não estava legal, né? Que a eleição do Jair tinha sido uma grande farsa, porque sem o ajuste, a gente sempre desconfiava, né? A galera que era petista, mas a galera mais esquerda estava desconfiada mesmo. Uhum. A gente era chamado de teóricos conspiracionistas, porque a gente acreditava piamente que o Moro era totalmente parcial, né? E aí... E mais do que isso, né? Eu acho que a gente ficou meio, durante muito tempo, com a pecha do doidinho de bairro, entendeu? Que é o cara que acreditava em algumas teorias. Só que aquilo, né? Quando chegou as mensagens da Vaza Jato, as trocas de mensagem e tudo, eu acho que deu uma força pra gente de mostrar: olha, a gente está certo na nossa leitura. A leitura que a gente fez foi uma leitura acertada. Uhum. E mais do que isso, às vezes eu me pego pensando o quanto a gente investiu de tempo, debate, e briga com a família, e briga com o colega, e compartilha. E no final a Vaza Jato deu um alento pra gente, dizer: olha, vocês estavam certos o tempo inteiro. Porque de fato a gente estava tendo ali um problema que era estrutural. E assim, grave, sabe, Lone? Porque a gente vivia um processo, um período histórico muito duro.
Sim, a gente quase perdeu o país. A gente pode dizer isso. A gente quase perdeu o país por fascismo. A gente Foi por um trizinho assim, ó, para que o... A gente, o nosso campo viveu anos muito duros. E essa coisa dessa dureza de um período muito complicado, ficou, depois a gente vai falar um pouquinho disso também, muito do dia da eleição, em 30 dias de outubro, depois eu conto essa história, mas eu acho que foi uma grande catarse a vitória do Lula. Mas ali a gente vai vendo, olha, o jogo virou, as coisas estão mudando, e as coisas mudaram de uma maneira tão grande, você viu, cara, que começou assim, a luz do dia a gente debatia, bom, vão anular não vai demorar muito, os processos dele vão ser anulados, porque não tem condições, aquela denúncia não para de pé, é muita sacanagem, o Moro aprontou todas. Só que a gente às vezes, mas até esse processo vem a pandemia, né, que foi um período muito duro também, né? E o ambiente também não foi para peixe, né? E assim, 2020, 2021 foram anos bem pesados, né? Perdi o meu avô, perdi um tio, né? Que ele era casado com a minha madrinha, parente muito próximo da gente aí, num contexto de Covid. E assim, foi bem difícil, né? Junto muito trabalho, porque a gente vai pro trabalho remoto, que eu trabalhava 18, 19 horas por dia, 7 dias por semana, aqui no meu quarto, no meu escritório, na posição que vocês estão me vendo, tinha uma mesa aqui na minha frente, com um computador, uma webcam, e eu falei, aqui o tempo inteiro. E esse cenário vai ali se desenrolando, né? Moro sai do governo, quando o Brasil vai pro vinagre, Bolsonaro com aquelas coisas do cara imitando gente tossindo com falta de ar, né? A gente vê pessoas conhecidas morrendo e foi um período bem complicado.